Seja muito bem-vindo a este episódio do Acelera 220 Cast. Eu sou a Arlene Gomes, aceleradora de gestão de imobiliárias, e quero convidar você a entender como histórias inspiradoras de empresários, empreendedores, executivos de outros mercados podem nos ajudar a acelerar e compreender o nosso mercado imobiliário. E neste episódio, nessa temporada, eu quero agradecer o apoio da Credipago, que é pioneira em garantia do aluguel sem fiador. Também agradecer a Loft, que é a plataforma Marketplace imobiliário. A Credhome, que é uma plataforma multibancos, e ao Zap+, pronto para toda mudança, reinventando a experiência também com portais de imóveis. E como falei, nessa temporada estou recebendo convidados de outros mercados que vêm falar de suas vivências, de suas histórias, de desafios, de superação, de equipe, de liderança, e a gente aprende muito com esses profissionais. E neste programa, neste episódio, eu estou recebendo aqui a Mariana Hauck. Muito bem-vinda, viu, Mariana? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. Muito bem-vinda aqui a esse episódio do Acelera 220 Cast. Obrigada. Fiquei muito inspirada aqui com a sua história e a gente vai falar sobre propósito de carreira, de como é possível ter resultados extraordinários com equipes comerciais que trabalham com um propósito, né, realmente de vida. Ô, Mariana, fala um pouco, se apresenta, fala um pouco assim da sua história de como gestora comercial, enfim, aí a gente vai bater um papo bem legal falando sobre propósito. Vamos lá. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu vejo sendo muito pouco falado no mercado, mas realmente é o que faz toda a diferença, principalmente para quem trabalha com venda, né? Porque vendas, a gente sabe que é uma área que realmente é extremamente desafiadora. São desafios e pressões constantes, então trabalhar pelo motivo correto é muito importante. Me apresentando, eu sou Mariana Hauck, eu tenho 35 anos, estou à frente hoje do time comercial da Hotmart, um dos times comerciais da Hotmart, uma das maiores empresas de infoproduto do mundo, né? Também sou empreendedora no ramo de consultoria comercial. Então, eu atuo com consultoria para pequenas e médias empresas, ajudando empresas a terem times comerciais mais maduros e eficientes também. Já estou aí na área comercial há cerca de 15 anos, mais ou menos, e me encontrei, vou contar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho sobre porquê, sobre qual é o meu propósito nessa área também. Enfim, tem cerca aí de uns 15 anos que eu já atuo nessa área. E fui vendedora, cheguei a ser a primeira vendedora de uma empresa grande também, top performance. Depois me encontrei na liderança, entendi que parte do meu propósito era ajudar a fazer com que as pessoas enxergassem o comercial da maneira correta, como uma profissão digna, sabe? Que toda profissão é digna e é profissão comercial. O comercial não é só uma profissão passageira, ela é uma profissão de carreira. Fazer com que as pessoas entendessem o comercial como uma profissão digna, como qualquer outra profissão, fez muito parte do meu propósito de vida, sabe? E quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que escalar esse meu propósito. Então, aí eu decidi ir para a liderança, ajudar pessoas a entenderem o comercial da maneira correta também. Então, foi aí que eu comecei a minha trajetória. Já atuei já em mercados tradicionais, já atuei ali, a gente trouxe um mercado, né, de inside sales, de vendas ali através do modelo inside sales para o meio médico hospitalar. Já atuei ali em outros mercados também através de consultoria e hoje estou na Hotmart. Nossa, legal, é super inspiradora, uma empresa que está super à frente, né, de vários mercados e atuando aí de forma global. Sim. E quando a gente fala de mercado imobiliário, quando a gente fala de inspirar em outros mercados, o mercado imobiliário, tanto para quem trabalha com venda, também como quem trabalha com locação, tem muito comercial na veia, Sim, né? Tem que ter. E você fala com muita paixão, né, da sua história, do que você faz hoje. Você falou de escalar esse propósito, né, mostrando para esses vendedores que realmente é uma profissão, assim, que deve ser sentida e vivenciada e amar o que se faz. Sim. E escutando você falar um pouco sobre essa sua trajetória, que hoje você é líder de vendas, né? Hoje, um dos grandes desafios das imobiliárias que eu atendo com gestão, com liderança e de vendas também, de locação,
é trazer esse engajamento com a equipe, de trazer a equipe para junto. Eu escuto muitas pessoas falando assim, Arlene, eu gostaria de ter uma equipe mais engajada. E aí eu queria puxar um pouquinho esse tema, esse gancho de engajamento, já que você hoje trabalha com liderança para times comerciais e também trabalha com consultoria, né? Com Sim. esse foco. O que você poderia trazer de elementos para criar o tal do engajamento? Tá, são dois temas muito importantes que estão correlacionados a isso. Um deles é o que a gente falou agora sobre propósito. O que acontece? Quando a gente contrata alguém, né, falei para todos os líderes aí de imobiliário que estão escutando, quando a gente contrata alguém, a gente leva muito em consideração as skills, as competências que essa pessoa tem, né? Tanto hard skills quanto soft skills, que são as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, na hora de contratar, a gente leva isso em consideração. Porém, a gente não alinha se aquele colaborador ali, ele tem um direcionamento, um propósito de vida, uma missão que é coerente com a da minha empresa. Por que isso é muito importante? Porque se, né, o colaborador ele vem para a empresa, por quê? Porque a empresa oferece um salário legal, uma oportunidade legal, ou porque ele está insatisfeito em outra área e ele encontrou ali uma oportunidade, ele até durante um tempo pode se manter engajado, mas isso não se sustenta, né? A pessoa tem que comprar a ideia da empresa, ela tem que comprar a ideia daquilo que ela está fazendo, né? Então, as empresas precisam ter propósitos muito bem definidos, missões muito bem definidas, elas têm que ter claro para os seus colaboradores quais são os impactos que elas querem deixar no mundo. E esses colaboradores têm que comprar essa ideia. E sem isso, você acha que é muito difícil? Assim, como que você constrói isso? Como que você lida com isso? Quando as pessoas chegam para... Eu imagino que na empresa que você trabalha hoje, que né, hoje é uma empresa muito conhecida, isso Sim. já deve estar bem formatado, né? Sim. Mas assim, até nas consultorias que você dá para pequenas empresas, mas que você acabou de falar que também faz esse trabalho, imagino, para todos os portos de empresa, quando não tem muito isso assim definido, que eu imagino que é muito assim da cabeça do dono, né, que nasce tudo. O que você direciona, assim, nesse sentido, mesmo que isso não esteja tão explícito? Primeiro, começa na cabeça do empreendedor, né? O empreendedor, seja de qualquer área, da área imobiliária ou qualquer outra, tem que entender por que ele está fazendo aquilo, né? Por que você hoje faz o que você faz, né? Que tipo de impacto que você quer deixar no mundo. E você vai transparecer isso para sua empresa. Então, a definição de propósito, e aí uma coisa muito legal da gente tratar, é a diferença de propósito, missão e objetivo, que são 3 coisas muito diferentes. Falando rapidinho. Fica à vontade. Eu acho que até é bom para poder esclarecer um pouco dos termos também. Legal, vamos lá. Eu explico isso muito de maneira lúdica, assim. Imagina que a gente é um trem e a gente está em cima de um trilho e tem uma missão de chegar numa estação. Então, ok, a gente está indo para a estação. E aí, nós somos o trem. E os objetivos, eles são ilustrados como trilho. Então, a gente passa de step por step, a gente vai passando por objetivos na vida da gente para a gente chegar numa missão, né? E o propósito, ele é ilustrado como aquele barulhinho que o trem faz. Que onde quer que você esteja, se você escuta o barulhinho, você sabe que aquilo ali é um trem. Propósito é como você quer ser lembrado. Então, quando alguém, né, chegar para você e falar, tipo assim, falar de alguma coisa, vai falar, isso eu aprendi trabalhando naquele lugar, isso eu aprendi com aquele líder. Então, propósito tem muito a ver com o impacto que eu quero deixar na vida das pessoas. Missão, a gente pode traçar várias missões na vida da gente. Por exemplo, eu tenho uma missão de fazer com que a minha empresa cresça 15% ao ano. Isso é uma missão. E os objetivos são aqueles steps que a gente vai traçar para atingir a missão. Então, o grande equívoco é que as pessoas confundem muito missões com propósito. Então, a gente trabalha muitas vezes ou pelos objetivos, que às vezes é ganhar dinheiro, comprar uma casa, sustentar um filho. Isso são objetivos de vida. Ou por missões, né? Que são são traçados durante a nossa vida. Mas a gente esquece do propósito. O propósito é o impacto que eu quero deixar no mundo. E se a gente não define isso muito bem... Fica no vazio, fica né? No vazio. Acaba que fica meio sem sentido. Sem sentido e não se sustenta. Então, assim, a empresa precisa definir bem qual é o impacto dela, porque isso vai inspirar os seus colaboradores. Eles compram e vestem a camisa da empresa mais fácil. Então, quando vier ali
dificuldade com meta, dificuldade em atingimento de meta, necessidade de arrumar casa, né? Então, quando as coisas saem muito do controle, por que as pessoas ficam nas empresas ou por que elas saem? Porque elas compram ou não a ideia do líder, compram ou não a ideia de onde elas estão trabalhando. É muito importante que os empreendedores entendam que eles precisam contratar pessoas pelas skills, pelas competências, mas pessoas que comprem a ideia da empresa. Isso é fundamental também. Isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente for mensurar o turnover da empresa também. Eu falo que é criar um match também de culturas, né? Sim. O que aquele líder está propondo tem a ver com o que também faz parte da minha vida. Exatamente. Porque quando tem esse alinhamento, parece que as coisas desenvolvem de uma forma mais leve, fluida, né? Mais sim. fluida, né? Sim. E uma coisa, por que você acha que tem tanta gente que tem dificuldade em definir isso? Porque eu fico vendo assim, às vezes, eu que trabalho muito, falar de comercial é falar de meta. Sim. E dentro do meu projeto, né, de metodologia de gestão para aceleração de imobiliárias, não tem como acelerar um negócio sem falar de foco, de direção, de gestão, de metas, de números, né? Sim. E muitas vezes as pessoas não conseguem atingir aquele resultado, aquela meta, ter aquele direcionamento. Muitas vezes ela não sabe, mas no fundo, pode ser que ela esteja fazendo alguma coisa que não é legal, que ela caiu ali de paraquedas só por causa do dinheiro. Autossabotagem. A autossabotagem, entra né? nisso, exatamente. A autossabotagem, ela está muito ligada à desmotivação pessoal. Então, assim, Como é que a pessoa percebe isso, Mariana? Como é que você acredita que... Então, eu não sei se é tão explícito, né? Às vezes pode ter até um pouco subliminar essa autossabotagem. Então, quando a gente começa a colocar a culpa muito no processo, na empresa e não nos meus resultados, isso é um grande sinal de autossabotagem. Então, um pouco de vitimismo também. Vitimismo, exatamente. Então, assim, o que eu falo para todas as pessoas que eu convivo, os meus liderados, quando a gente palestra ou leva para as consultorias, por que você faz o que você faz? Por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo, qual é a sua missão e qual que é o seu propósito? Eu explico isso muito bem. A dificuldade é que as pessoas não entendem a importância de saber isso. Uhum. Porque se eu tenho isso muito bem definido, se eu tenho objetivos bem definidos, missões bem definidas e propósito de impacto na vida das outras pessoas, quando eu acordar numa segunda-feira de manhã e olhar, às vezes, para o meu pai, às vezes olhar que eu tenho que sair, conseguir um cliente, prospectar um cliente, e eu quiser me sabotar, eu vou ter um motivo maior para não fazer aquilo. Uhum. Então, a autossabotagem está muito ligada a eu não conhecer o porquê que eu faço o que eu faço. Então, é muito importante que as pessoas parem, pisem no freio e tenham esse momento de reflexão. Por que eu estou hoje onde eu estou? Por que eu faço isso? É só por causa do dinheiro? É só por causa que foi uma oportunidade? Ou eu tenho realmente um propósito, uma missão, eu tenho objetivos de vida aqui dentro? Então, assim, isso tem que estar... eu falo muito com os meus meninos, isso tem que estar... Meus meninos, é todo carinho. Com a equipe. Isso tem que estar num post-it perto de onde você trabalha. Por que você está trabalhando o que você trabalha hoje, sabe? E se não é coerente, se eu trabalho só sobre... E aí é uma frase muito legal que eu aprendi uma vez. É bem polêmica, mas ela é muito legal. Se a gente trabalha pelos nossos objetivos, que são comprar um carro, ter dinheiro, pagar um cartão de crédito, a gente deveria rever nosso conceito de prostituição. Por quê? A gente prostitui nosso tempo, a gente se sabota, a gente prostitui as nossas qualidades, tudo aquilo que a gente já vivenciou, que pode vazio, ser né? útil. Pode às vezes parecer um pouco vazio. Útil para outra coisa, por quê? Porque eu só quero ganhar dinheiro. E a gente não deve viver por isso, sabe? E eu vejo, assim, muitas pessoas são atraídas para o mercado imobiliário por causa de altos valores de comissão, né? Mas não pode ser só isso, né? Tem o jargão da realização dos sonhos das outras pessoas. Mas e os meus? Eles estão ligados a um propósito de vida, né? Eu falo isso por experiência própria. Né? Eu trabalhei em várias empresas, na área de atendimento, na área de marketing. E quando eu descobri que eu tinha um propósito de ajudar outros gestores com as dificuldades, desafios que foram as dificuldades, desafios que eu passei também na imobiliária que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, eu falei assim, gente, parece que você faz assim, você acorda todo dia com mais leveza, é diferente. E as histórias de superação, né? A gente escutar as histórias, tem aquela coisa também de é um pouco jargão isso que eu vou falar, mas eu não vejo melhor maneira de falar isso de outra forma.
que é impactar realmente a vida de outras pessoas, Sim. né? Então, quando você faz aquilo com um propósito seu, que está conectado com o propósito da empresa, e ainda ajuda outras pessoas a alcançar resultados extraordinários, aí É o match. é o match, verdade. deu a combinação muito boa, né? É um jargão, é um clichê, mas é um clichê que a gente deveria levar ele mais a fundo. Tipo assim, impactar pessoas, mas quais são as qualidades que eu tenho, o que eu tenho de vivência de vida, de experiência profissional que pode impactar e como impactar, né? Aí, assim, até contando... A gente tem tempo ainda? Tem, sim, Ah, sim. legal. Até contando um pouquinho, acho que... Tô olhando a minha cola aqui, se tem alguma pergunta que não pode faltar. Tá. Até contando um pouquinho sobre a minha experiência de vida, para que vocês entendam por que eu cheguei aqui. Eu me divorciei. Quando eu me divorciei, eu me vi, tipo assim, sem nada. Foi um casamento muito difícil, eu não pude trabalhar fora. Eu trabalhava por outras empresas à distância e tudo mais. E eu tenho 2 filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 10 anos. Eu falei, agora eu preciso dar meu jeito. Quem tá vendo o vídeo vai ficar se imaginando, como assim, 15 anos? Ai, mas é verdade, já tem um rapazão já. Mas enfim, e aí eu fui trabalhar... E quem tá só escutando, aí vai pro vídeo, que aí você vai fazer a associação da imagem. Obrigada. Mas enfim, voltei a trabalhar no mercado, eu já estava com quase 30 anos, e fui voltar a trabalhar no presencial. Aí eu cheguei na empresa que eu trabalhava, na Solids, e olhei para a empresa e aquele tanto de menino novo no comercial, ganhando dinheiro e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso me antenar. E aí eu falei, vou estudar. E só tinha homens no topo ali. E eu falei, eu vou me tornar uma top performance nessa empresa. E eu me dei um prazo, e eu estudei muito sobre comercial e eu consegui meu objetivo. E aquilo era o meu objetivo ali, se tornou uma missão depois. De novo, a capacitação, o estudo muito e a importante. vontade para poder cumprir esse propósito, né? Sim. E aí, foi muito legal, porque quando eu cheguei nisso, eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um cadastro em algum lugar, e aí me perguntaram qual era a minha profissão. E eu tive vergonha de falar que eu era vendedora. E eu falei, cara, e eu saí dali, me deu um estalo, que eu falei, peraí, eu sustento 2 filhos sozinha, sou mãe solo, tenho a minha casa, conquistei muita coisa em Orgulho, pouquíssimo né? tempo. Por que eu tenho vergonha? Por que um médico não tem vergonha de falar que é médico? Por que um advogado não tem vergonha de falar? Por que um vendedor tem vergonha de falar que é vendedor? Às vezes a gente inventa vários nomes bonitos para não falar que a gente é vendedor. Porque a profissão ainda é vista como uma profissão, seja em qualquer meio imobiliário, startup, como algo passageiro, ou muitas vezes a gente está naquilo ali porque a gente não deu certo em outra coisa. E não. Comercial é uma profissão extremamente importante, é o que sustenta a base de qualquer empresa. E deveria ser vista por cada vendedor que está aí me escutando dessa forma. E eu virei e falei, tudo que eu aprendi para ser a vendedora referência, eu quero passar adiante. E para isso eu preciso escalar. E aí que eu decidi virar líder de pessoas e ajudar a fazer com que comerciais se tornassem mais maduros e eficientes e que vendedores se enxergassem da maneira correta. Então, assim, quando a gente fala muito sobre esse impacto, o que me fazia levantar todos os dias, trabalhar, estudar, era porque eu tinha objetivos, uma missão e um propósito muito bem definido, sabe, na minha vida. E é o que eu convido todo mundo a pensar e refletir sobre isso. Arrepiei, hein? Arrepiei, porque corretores, gestores, orgulho de fazer o que vocês fazem. Exatamente. Né? Se está passando por algum... Eu falo muito isso, Mariana, eu lembrei de uma coisa. Eu falo assim com os meus gestores e com, às vezes, o pessoal da equipe. Gente, você mora num prédio, as pessoas sabem que você faz o que você faz? Os seus amigos sabem que você faz o que você faz? Porque, não, eu tenho vergonha de ser corretor. Pois é. Seus principais clientes muitas vezes estão aqui, ó. Estão no seu ciclo de relacionamento. Então, assim, é muito legal, arrepiar de verdade quando você fala assim, né? Eu tenho orgulho de ser uma vendedora, porque é a base, né, de qualquer empresa, é o comércio, assim, é muito importante o comercial. Sim, sim. Então, a gente precisa realmente ter orgulho do que a gente faz. E que está super ligado com paixão, com propósito, né? Sim. Fica aí, como você falou, o estalo, o convite e a reflexão. Eu estou tendo orgulho de fazer o que eu faço. Exatamente. E se não estou, eu estou gritando para o mundo? Sim. Se eu vejo que eu tenho orgulho, eu tenho que aprender a me posicionar.
Ninguém está aqui para fazer só o seu. A gente está aqui para impactar a vida das outras pessoas e eu tenho que entender como eu devo fazer isso e me posicionar da maneira correta. Agora, se eu não tenho orgulho, eu deveria repensar se eu estou no lugar certo, né? Então, porque muitas vezes a gente se engana muitos anos a vida da gente, aquele conceito de prostituição que a gente tem que rever. Às vezes a gente está muitos anos numa mesma profissão, frustrado, botando a culpa na empresa, botando a culpa no processo, no país que seja, e é porque a gente não olhar para tem. dentro. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu queria muito fazer, mas que tem tudo a ver com isso que você está falando, que é a questão de como que a gente faz se tem uma receita para definir o propósito. Mas eu acho que pode ser muito simples isso olhando para dentro, né? Exatamente. O que a gente está fazendo? A gente está colocando culpa no processo, como você falou? A gente está colocando culpa na empresa? Eu estou colocando culpa no mercado? E eu lembrei de uma coisa, que esse ano é um ano de eleição, de Copa. Enfim, no nosso mercado teve taxas, um monte de coisa acontecendo. Aí a pessoa fala assim, eu não tô vendendo, é porque é um ano difícil, né? Um ano de Copa, um ano não sei o quê. Então, assim, aí eu venho com aquele velho jargão. Enquanto uns estão chorando, outros estão fabricando lenços. Exatamente. Porque o mercado é assim, né? Ele sobe e desce. Então, quando a gente fala de receita, talvez, de propósito, acho que é muito isso que você falou, olhar para que desculpas que você está dando. E aí, falando assim, trocando, você trouxe isso daí, então eu vou trocar um pouquinho, a gente já falou muito do seu propósito. Como líder, assim, o pensar fora da caixa, instigar a equipe também, os corretores também, né, do ramo de vocês, a entender como que a gente pode fazer diferente, sabe? A nossa profissão comercial, a profissão de vendas, é uma profissão desafiadora, cheia de pressão, mas cheia de oportunidade também. Cheia de oportunidade da gente se destacar, né? Então, criem missões. E pensem como que eu posso pensar fora da caixa. Então, no ano de eleição, de Copa, às vezes, sei lá, um empreendimento que eu estou trabalhando, ele está perto de um estádio. O quanto que nesse período a gente pode usar uma coisa a favor da outra, enfim. Uma dificuldade de se transformar numa facilidade. Uma facilidade, gente. Então, comecem a pensar fora da caixa. O comercial tem que agir dessa forma. Né? E se a gente está ali, por exemplo, se a função hoje é ajudar a realizar sonhos de pessoas, né? Que eu acredito que deveria ser um pouquinho ali do propósito de todo empreendedor da área imobiliária, a gente não pode desistir. Se a gente dá desculpa, a gente está desistindo de um propósito. Ou seja, se eu dou desculpa porque o mercado está difícil, eu estou deixando de ajudar pessoas que estão precisando da minha ajuda. Então, é muito importante que a gente não deixe a peteca cair, sabe? E pense fora da caixa. Criem ali possibilidades, né? Uma coisa que eu falo, eu como gestora comercial não posso deixar de falar. Peçam indicação sempre, sempre. Sempre tem alguém, você voltar no telefone, sempre tem alguém que precisa saber o que você faz, sempre tem alguém que pode te indicar outra pessoa para poder você também impactar de alguma forma a vida dela com o seu trabalho. Então, acho que são um pouquinho dessas dicas. E você falando aí de diferencial e de indicação, eu lembrei de uma pessoa que eu gosto muito, um corretor, um vendedor, que ele fala assim, Arlene, sabe onde que é meu escritório? Meu escritório é onde tem gente. Então, tem dia que meu cliente ele tá ali na padaria, ali de onde que o perfil dele tá usando. Então, eu vou fazer meu escritório lá na padaria. E aí eu pensei, gente, faz todo sentido. Né? Se eu estou me relacionando com pessoas, por que não montar o meu escritório, já que o corretor depende de relacionamento e de indicação e de outras pessoas, tá presente onde essas pessoas estão. Exato. Parece ser uma coisa meio óbvia, mas não acho que é tanto assim não, e tem aquele, né, precisa ser dito. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, tem alternativas, né? Da gente se diferenciar, buscar se posicionar e, enfim, não ficar dando desculpa, né? Não ficar colocando culpa no governo. Não, isso é muito difícil. É uma dificuldade que você trouxe no começo, que é sobre também as pessoas conseguirem criar times, né? Estruturar times engajados, tem muito a ver com isso. Como é que é a sua dinâmica? Até perguntando, puxando um pouquinho disso, assim, como é que é a sua dinâmica, assim, junto com a sua equipe, assim, sei lá, de reverberar conquistas, às vezes dificuldade, talvez, acho que seria legal escutar falando um pouquinho sobre isso. Tá. Como que eu lidero? Primeira coisa, é entender a diferença de gestão e liderança. Né? Gestor é aquele que está ali para ajudar a bater meta, acompanhar métricas, enfim, gerir um time. Líder são pessoas que impactam os seus liderados. Então, todo gestor
tem que aprender a ser líder também. As pessoas não são números. Então, elas são ali para te ajudar a atingir um resultado, mas são pessoas que têm sonhos, têm propósitos, têm missões também. O que você, como líder, também faz? Tem dificuldades para ajudar a desenvolver profissionalmente, às vezes até pessoalmente, essas pessoas também. Então, o primeiro ponto da minha liderança é ser líder e deixar claro para a minha equipe que eu não sou só gestora, eu sou líder deles. Então, isso atrai muito o time para perto de mim. Porque a gente traz aquela questão de relacionamento que é muito importante. Uma proximidade que faz com que a gente trabalhe junto e que eles acreditem em mim, né? Enfim. Outro ponto. Inspiração. Seja uma inspiração para o seu time. Então, seja com a sua história, conte as suas histórias, as suas superações, o que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado na sua vida. O seu time precisa conhecer a sua parte vulnerável e precisa conhecer os seus êxitos também, né? O seu time precisa se inspirar em você. Então, inspiração é algo muito importante dentro da minha gestão. E por fim, a gente tem que caminhar junto com um objetivo muito claro. Então, traçar objetivos junto com a equipe e fazer com que eles tenham um senso de pertencimento constante, isso também acontece. Isso gera muita autoridade também. Então, são pontos que são muito importantes na minha gestão hoje. E aí a gente tem controle de métricas, a gente tem reuniões diárias de acompanhamento, a gente tem os momentos de desenvolvimento individual com cada um. Mas tudo isso é embasado nesses pilares que eu te falei. Então, a sua rotina, ela tá muito pautada nessas conversas individuais, Sim. Treinamentos, acompanhamento. Simulações, roleplays, eu adoro fazer roleplay, que são eu simulações. chamo de teatro de vendas. É ótimo, gente, é ótimo, eu adoro. Quando eu era vendedora, eu estava na operação, não gostava não, mas hoje em dia... Mas, enfim, é muito importante, é muito importante. Então, assim, hoje eu navego muito entre... Eu falo, uma vez eu vi um treinamento sobre isso, que um líder ele tem que saber a hora dele descer do deck e ir para a pista. Imagina, tem uma pista ali acontecendo uma festa, você está no deck, você está observando tudo de cima. Tem hora que você tem que estar ali no mezanino, no deck, observando tudo. Então, a hora que você faz suas análises, que você vê o que está indo bem da equipe, as conversões, o que não está indo bem. Ter análise e controle de dados é fundamental em qualquer comercial. E é que eu falo, não dá para fazer olhando para o achismo, tem que olhar para os números, né? Os números, eu falo muito isso com os gestores, com os líderes que eu acompanho. Sim. E aí tem hora que você tem que descer também do mezanino, né? Que é a hora que você tem que participar de negociações, que você tem que treinar a sua equipe, debater, escutar, receber feedback sobre a sua gestão também. Então, tem muito desse ponto, assim. A gente faz muito isso no dia a dia. Eu gosto muito de falar que você falou essa questão do deck, do palco e da pista, né? E que, de repente, às vezes, você tem que atender junto, mostrar como é que é, às vezes, usar no treinamento, né? E dar feedbacks para aquela pessoa, para poder enriquecer a pessoa na trajetória dela de carreira mesmo também, né? Sim, com certeza. E você lembrando, falando disso aí, de vulnerabilidade, eu lembrei de um livro, não sei se você conhece, Os 5 Desafios das Equipes. Sim. Que fala muito disso. Sim. Né? A gestor, vida como ela é. Então, a gente tem as dificuldades, vulnerabilidades. Quando a gente fala disso para a equipe, as pessoas se conectam e gera confiança. Sim. E, né, o líder ali, a pessoa que está na gestão, o gestor líder, ele precisa, né, não é nenhum... Para criar, senão cria distanciamento. Não é um robô, assim, algo fora. É um ser humano também. Muito bom. Mariana, tô adorando esse bate-papo. Mas a gente tá chegando aqui no final do nosso videocast. Quero te fazer um convite pra gente fazer uma jogada rápida, um ping-pong rápido aqui com algumas... eu vou jogar algumas frases e você vai me responder de uma forma muito rápida. Você topa? Ai, gente, eu sou péssima nisso. Vocês me pedem uma coisa, eu vou falar 3. Não tem jeito. Eu vou sabotar. Não vai dar, mas vou tentar. Mas vamos lá. Fiz uma colinha aqui. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira foi a pessoa que me contratou com 6 meses de gravidez. Foi quando eu comecei. Que é a gestora comercial, inclusive, uma pessoa que eu indico demais vocês conhecerem a trajetória, verem os vídeos, as palestras dela, que é a Mônica Hauck, que é a gestora CEO da Solids.
que construiu um império extremamente visionária. Hawkins tem a ver com... Tem. Somos primas, mas eu estava grávida de 6 meses do meu filho, isso há 16 anos atrás. Ou seja, hoje em dia tem muita coisa, tipo, muito legal sobre, tipo assim, sobre humanização dentro do trabalho, mas antigamente não tinha isso, não. E ela olhou pra mim, comigo 6 meses, e falou, eu quero você. E me tornou a primeira vendedora da Solids, falou, eu quero você, porque você tem, eu enxergo em você aquilo que a gente precisa. E ela construiu um império e a cultura que ela tem dentro daquela empresa. Conheço a história da Solids, conheço a história da Mônica. Ela é uma mulher extremamente inspiradora. Olha só, fora da curva, hein? Fora da curva. Muito legal. Ficou a dica aí de inspiração, muito bom. Eu conheço um pouco o trabalho de longe. Não, agora você falando, fiquei super curiosa para poder saber mais. Um livro que você leu e que você indica? Falando sobre propósito. O livro que virou minha chave sobre a importância do propósito é o Comece pelo Porquê. No outro episódio que eu gravei, a pessoa indicou esse livro também. Olha então, só, gente, olha as coincidências. Bom. Será que é tão coincidência assim? Tem o do Daniel Kuller também, que é o Equipes Brilhantes, também, que é um excelente livro. Equipes Brilhantes, muito boas dicas. Tem alguma frase que te inspira, assim, que você lembra de bate-pronto? Então, essa que eu falei é muito, muito legal, que é, se a gente trabalha só pelos nossos objetivos, a gente deveria rever o nosso conceito de prostituição. Então, essa é uma frase muito polêmica, mas muito importante para a vida de todo profissional. E tem de uma pessoa que também me inspira muito, que é o Ítalo Marcilli, que é muito legal. Ele fala, trabalhe, sirva, seja útil e não enche o saco. E eu tenho essa frase, assim, porque realmente as pessoas deveriam seguir isso para poder funcionar, sabe? Menos mimimi. Eu gosto muito também. Legal. Nem que você falou que você nem conseguia falar uma coisa só. Não dá, gente. Já é isso, botar mesmo. A gente vai falar com o gestor, líder da área de comercial, é assim mesmo. E pra gente finalizar o ping-pong, o que é sucesso pra você, Mariana? Sucesso pra mim tem a ver e muito com o que a gente falou, com como eu consigo conquistar as minhas coisas impactando a vida das outras pessoas. Então, se eu consigo conquistar aquilo que eu quero e eu consigo ser útil, também tem muito a ver com a frase que eu falei, ser útil na vida das pessoas, eu tô tendo sucesso. Uau, muito bom. Quero te agradecer. Obrigada. Sucesso na sua jornada. Parabéns pela sua história. Enfim, fiquei arrepiada aqui com cada ponto. Que Deus ali ilumine sua jornada cada vez mais. Muito sucesso, muita prosperidade. Que você continue inspirando outros gestores, outros líderes, outras pessoas, outros vendedores a realmente impactar outras pessoas e fazer uma jornada bem legal aí nas suas carreiras. Eu que agradeço. Foi um prazer, gente, estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E espero estar de volta em breve. Amém, isso aí. Bom, já vamos fazer um spoiler pra vir você de novo em outro episódio. Ai, adoro. Porque daria papo aqui pra mais episódios. Tem muita coisa pra gente falar. Muito bom. Então é isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do Acelera 220 Cast. Foi um prazer conversar aqui com a Mariana. Tenho certeza que vai inspirar você, vendedor, corretor, gestor, líder, a pensar e refletir sobre propósito, sobre carreira e quanto você está impactando outras vidas. E mais uma vez agradecer aí aos apoiadores desta temporada, onde eu convidei outros líderes, outros empreendedores para falar das suas histórias inspiradoras. A Credpago, que é pioneira em garantia do aluguel sem fiador. A Loft, que é a plataforma marketplace imobiliário. E também a Cred Home, que é a plataforma multibancos. E ao Zap Mais, que pronto para toda mudança, reinventando aí também a experiência em consumir portais de imóveis. Então é isso, beijo no coração e até mais. Até mais.